Não se assuste, mas você sabia que o cristianismo e o budismo têm muita semelhança um com o outro? E que a Umbanda tem muita coisa do budismo também? E não esqueça, dê seu like e ative o sininho. É muito importante para que o YouTube leve nosso conteúdo a muito mais pessoas. Sabemos que o budismo nasceu na Índia, 600 anos antes de Jesus, e muitos chegam a pensar que o mestre, em algum momento de sua vida, entrou em contato com essa doutrina por suas incríveis semelhanças. Quer ver? Tanto um quanto o outro falam que devemos buscar o fim do sofrimento através de nosso próprio aprendizado diariamente, corrigindo nossos erros e fazendo o bem ao próximo. Ambos falam que devemos abandonar as coisas que nos prendem a esse mundo através do desapego das coisas passageiras e buscar a paz de uma mente serena. Alguma novidade? De modo algum. Todos os mestres falam a mesma coisa, em tempos e linguagens diferentes, mas na essência é tudo igual, porque tratam daqueles valores que a alta espiritualidade defende, porque representam a própria essência divina. O budismo hoje é uma religião que conta com mais de 1 bilhão de fiéis pelo mundo, e ele também influenciou muito o espiritismo, uma das bases intelectuais de nossa Umbanda. Um desses assuntos importantes trata da reencarnação. Umbandista é reencarnacionista, ou seja, crê que voltemos a renascer nesse mundo, vindo como uma criança em uma família que vai nos acolher. Crer na reencarnação é o primeiro ponto que nos liga ao budismo. Se pararmos para refletir, apenas poucas religiões e o cristianismo atual não creem em reencarnação. Todas as outras religiões, das mais primitivas às mais elaboradas, aceitam esse princípio. Falamos há pouco que cristianismo não acredita em reencarnação. Não é bem assim. Já vimos em nosso vídeo 13 quando e por que foi proibida sua crença. Se não assistiu ou já não se lembra, recomendamos que assista. Mas toda essa proibição da igreja e algumas interpretações não apagam as palavras de Jesus em seu evangelho. Vimos em Mateus 17, 10 a 13, onde fica explícito que João Batista, que tinha morrido há pouco tempo, foi a reencarnação do profeta Elias, quando Jesus responde: Elias, de fato, deve voltar e restabelecer todas as coisas. Mas eu vos digo que Elias já veio, mas não o conheceram. Antes, fizeram com ele quanto quiseram. Do mesmo modo, farão sofrer o Filho do Homem. Os discípulos compreenderam então que ele lhes falava de João Batista. E o religioso africanista acredita em reencarnação? É claro que sim. O africano chamava a reencarnação de Atumwa, que significa aquele que retornou. Acreditam que sempre retornamos à mesma família, havendo ali fortes laços que nos chamam de volta, e que isso era uma bênção, porque então teríamos a oportunidade de evoluir mais rapidamente. Só isso? Não. Quando falamos de karma, falamos de budismo também. Karma é a soma de nossas atitudes que serão determinantes ao nosso progresso amanhã e que não sairemos daqui até que a conta não esteja quitada. Karma não é um castigo, mas simplesmente o que somos, o que fizemos nessa e em vidas anteriores. Há muitas passagens na Bíblia, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, falando nele. Em João 9, 2 a 3, os discípulos perguntaram a Jesus
se um cego teria nascido assim pelos seus erros ou por causa de seus pais. Prestou atenção como alguém já teria nascido cego por seus erros, se não acreditassem em vidas passadas, ou no karma, trazendo essa deficiência para a reeducação sua e de seus pais. Falando em karma, o budismo ensina que tudo o que fazemos produz uma consequência no futuro. Então, se fizermos o bem, hoje vamos colher o bem amanhã. E se isso ainda não comove os corações pela compaixão a quem sofre, pensemos que será um investimento para dias melhores, uma poupança que vai nos permitir melhorar lá na frente, quando precisarmos. Bem, já será um princípio. E não falamos em um futuro qualquer, mas hoje mesmo, tornando tudo melhor já nessa vida. Quem sabe uma doença dita incurável, que possa ser curada, uma pobreza enorme que possa ser revertida em bem-estar, ter uma família melhor e mais equilibrada. Já pensou nisso? Assim, crer em reencarnação e karma, uma das mais belas verdades do budismo, que encontramos também na Umbanda, e a presença das falanges do povo do Oriente, que tanto nos assessoram, não significa ser feliz em uma vida futura, sabe-se Deus quando. É começar a colher essa felicidade nessa vida mesmo, já, agora. Por isso, pense na possibilidade de uma vida muito melhor. Gostou? Dê like e compartilhe em suas redes sociais. Toda semana um vídeo curtinho, cheio de bom fundamento, feito unicamente para você. Até a próxima!